Foi um sonho, sonho, sonho. E esse sonho foi tão real, mas tão real, que eu queria que vocês guardassem na memória de vocês. Não sei se eu posso dizer assim, quase a força. Porque Deus me determina, né, que eu conte esse sonho para vocês. O sonho me deixou triste, né, com tristeza. Ele foi real, e por ele eu estou meio que sofrendo durante 2 ou 3 semanas. Era um espírito que sugava as forças dos deputados e senadores. Deixava completamente debilitado. Não tem força. Não vai ter força. Esse espírito sugava totalmente as forças, tanto do Congresso como do Senado. Sugava total. Eles tentavam fugir do Brasil, ir para outro país e pedir asilo político. Eu vi algumas prisões. Eu vi uma perseguição cerrada. Eu vi projeto de leis praticamente sendo aprovado e não valendo de nada. Deus, se o Congresso que tem poder de aprovar leis não vale de nada, porque uma força maior anulava e derrubava aqueles projetos de lei aprovados. E vi um espírito gigante. Aí ele disse, olha, o Brasil está sob ataque maciço dos poderes das trevas. Muito forte esse ataque maciço. O que acontecia? É difícil dizer isso, né? É difícil. Todo o poder total e absoluto do Congresso e do Senado ficavam ali sem movimento depois que essas forças neutralizavam as forças que estavam lutando. Mais um sonho profético está se cumprindo. A palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante uma live no dia 10 de junho de 2023, trouxe um forte sonho profético para a nação brasileira. Durante a live, o apóstolo disse que o Congresso e o Senado iriam perder sua autonomia e que não teriam mais forças para fazer absolutamente nada. E hoje, depois de alguns meses, vemos esse sonho se cumprir na íntegra. Tá um vídeo muito sério, muito forte. Já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo da plataforma reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para o máximo de pessoas. Fique agora com mais um sonho profético que está acontecendo, dito anteriormente pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E no meio da comemoração, eu pedi aos pastores, obreiros e toda a igreja que pudesse orar. E a gente se reuniu e a gente orou e clamou. Porque eu estava sentindo algo e eu preciso falar, né, que Deus me mostrou em sonhos. Foi um sonho, que Deus mostrou em sonho. E esse sonho foi tão real, mas tão real, que eu queria que vocês guardassem na memória de vocês, né, nas redes sociais de vocês. Eu queria que vocês guardassem isso. Certamente, Amós 3:7 é onde eu quero começar. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo de número 7. Eu estou aqui baseado neste capítulo, Amós 3, 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos, os seus servos, os profetas, tá? Então, eu estou aqui baseado nessa palavra e é ela que eu quero deixar para vocês e é ela que eu quero começar. Eu queria começar, e isso para mim é doloroso, começar para mim a contar aqueles detalhes do sonho que eu tive é doloroso. Eu não queria começar. Eu queria registrar primeiro. Né? E quando eu tenho certeza plena e absoluta que o sonho existe uma veracidade muito grande daquilo que Deus está mostrando, e eu creio que Deus está mostrando, eu resisto a esse sonho.
existe em cartório, só um sonho, eu coloco um sonho registrado apenas, né? Como o dom profético que tenho. E eu quero dizer para vocês que guarda esse sonho. Tudo começou por ele, do primeiro sonho, que eu coloquei para cada um de vocês. Isso para mim, gente, eu estou um pouco choroso, né? Hoje a igreja sentiu, né, a minha preocupação, e a minha preocupação é uma: eu estou preocupado com o Brasil. Eu estou preocupado com o Brasil. Estou preocupado com os brasileiros, com as famílias, com as crianças. Eu estou preocupado com algo que eu vi nesse sonho. Convida mais umas 10 pessoas, sei que são meia-noite, só quem tem propósito vai assistir agora. Só quem tem propósito está em pé para acordar para assistir agora. Mas pessoas irão Londrina, Paraná. Deus abençoe Londrina, Paraná. Gente. Gente. Eu vou começar. Eu espero começar. Espero que Deus me dê força, porque não foi fácil o sonho. Eu não quero ser mais um. Eu digo para Deus, eu não quero ser mais um. E Deus me disse, você nunca foi mais um. E eu estou aqui para contar o sonho, né? Não sei se eu posso dizer assim, quase a força. Porque Deus me determina, né, que eu conte esse sonho para vocês. Eu conto esse sonho para vocês. Eu quero esperar só mais um pouquinho, tenha paciência. Vocês irão ver durante a semana, 2 semanas, 3 semanas, até o final de julho de 2023, acontecimentos parecidos ou igual ou maiores do que eu vou contar nesse sonho. Eu tenho certeza. E na segunda-feira eu resisto ao sonho. Eu falei com o setor jurídico da igreja, ele disse, olha, eu queria registrar um sonho, o advogado. O senhor sonhou? Sonhei. Eu resisti ao primeiro e agora eu quero registrar o segundo. E há um povo sem esperança. Maria Cícera, o primeiro sonho, dia 22/10 de 2022. Foi. O primeiro sonho foi 22/10 de 2022. Muito bem, Maria Cícera. Esse é o primeiro sonho. E olhe para mim. Estou com cara de alegre, estou com cara de feliz, estou com cara que estou maravilhado. A Bíblia, na antiguidade, os profetas sentiam. Os profetas sentiam que o que a nação ia sentir. Os profetas sentiam na antiguidade o que a nação ia passar. Ou as coisas antes dela mesma acontecer. Vocês lembram que Deus entregou Israel na mão da Babilônia? Vocês já estudaram a Bíblia e viram que Deus entregou Israel na mão da Babilônia? E o sonho me deixou triste, né? Com tristeza. Gostaria que tudo não fosse de acordo, fosse totalmente diferente. Mas para que a honra não seja do homem, a glória não seja do homem, mas sim seja exclusivamente de Deus. Espere só mais um pouquinho vocês. E vocês terão uma conclusão depois, se há veracidade do sonho, sim ou não. Essa live é exclusivamente, somente para contar esse sonho. E o que está sendo exclusivamente doloroso. É muito doloroso para mim vir e contar esse sonho. Ele foi real, e por ele eu estou meio que sofrendo durante 2 ou 3 semanas. Está sendo muito, muito pesado e cansativo para mim, eu quero dizer para vocês. E eu quero que vocês se preparem, porque eu vou começar, eu vou dizer o minuto que eu vou começar, né? E vocês podem ver o sonho que Deus me deu. E eu peço ao Espírito de Deus, nesse exato momento, né, que me ilumine para que eu conte o sonho sem fugir, né, de nenhum detalhe. De nenhum detalhe, tá certo? De nenhum detalhe fugir, né? De nenhum detalhe do que Deus possa
ter me mostrado no sonho. Cada percurso e cada curso existe algo. Não vou nem ler os comentários. Tá? Deus me dá uma missão para me fazer. E a missão que Deus me dá para me fazer, eu não faço. Eu fujo da missão. O que acontece? A missão é abortada ou Deus entrega a missão para outra pessoa fazer. Deus dá uma escolha a um pecador que se arrependa do seu pecado. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não se agrada da morte do ímpio, e sim que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. A glória não será do homem, a glória será de Deus. Não comecei a contar o assunto, estou só esperando as pessoas chegarem. A glória não será do homem, a glória será exclusivamente de Deus. De Deus. A Bíblia diz que a igreja é o sal da terra e luz do mundo. Vamos lá. Vamos lá. Amós 3,7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo ao seu servo profeta. É aí que eu estou baseado. A igreja é o sal da terra e luz do mundo. No livro de Mateus 5, versículo 13 e 14. No livro de Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. A igreja é o sal da terra. Vocês são o sal da terra e eu quero começar a contar por aqui, Senhor. 12 minutos, deixa eu dar 13 minutos e eu começo. 13 minutos agora. Começa agora com 13 minutos. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, a palavra de Deus diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Primeiro Deus revela os segredos dos seus servos profetas para que depois ele possa mostrar que ele revela primeiro e que Deus revela antes de acontecer. E é a nação brasileira. E eu quero falar do sonho, agora passar para o sonho, porque a igreja também está envolvida no sonho que eu tive. A igreja também está envolvida no sonho. Foi um sonho muito real, surreal, tão real como o primeiro sonho que vocês acompanharam. Tão real como. Eu irei começar do início da qual eu tinha dito e vou dizer coisas que eu não disse. Amém? Eu vi no Congresso, no Senado, sanguessuga. Era um espírito que sugava as forças dos deputados e senadores. Deixava completamente debilitado. Não tem força. Não vai ter força. Não vai. E esse espírito sanguessuga sugava totalmente as forças, tanto do Congresso como do Senado. Sugava total. E no inteirinho, o Senhor dizia: vem e vê. Eu vi alguns deputados e senadores lá no aeroporto de São Paulo, Congonhas e outros aeroportos. E eles estavam indo embora do Brasil. Eu disse: Deus, se esses homens que foram eleitos pelo voto democrático do povo, se eles que tiveram a credibilidade de ganhar o voto de cada uma das pessoas, se eles deixarem, como vai ficar aqui? E o Senhor disse: vem ver. Eles chegavam a pedir até asilo político em outro país. Eu dizia: Deus, quando eles chegam a pedir asilo político em outro país, o negócio é grave, o negócio é sério. E eu vi aquilo, que senadores e deputados iam embora. Está com 3 meses que eu comecei a ter o sonho. 3 meses. Eu já passei, eu já disse algo, mas não disse tudo. Eu me previ sobre isso, até que eu passei a sonhar novamente. E eu comecei a fazer prova. Deus, se o Senhor quer que eu fale, que o Senhor me mostre, que eu comece a sonhar novamente. Eu quero dizer para vocês que eu tinha até orado a Deus pedindo para não sonhar mais. Porque eu não consigo ter paz quando Deus manda vir e manda eu contar do sonho. Eu não consigo mais ter paz se eu não contar. Então eu queria ter um pouco de paz e queria ter um pouco poder descansar. E quando eu vi aquilo, né, tanto o Congresso como o Senado, com sanguessuga, um demônio, sanguessuga, tirava completamente as forças dos deputados e senadores, não tinham mais força de nada. Nada. Eu digo, pronto, está acabado. E quando eu vi os deputados e senadores, alguns, né,
Eles tentavam fugir do Brasil, ir para outro país e pedir asilo político. Eu digo, se isso acontecer, é grave. Isso é um sonho. Era um sonho, gente. Eu cheguei a dizer, Deus, que sonho é esse, Senhor? Está me causando medo. Eu, Senhor, fica e vê. E eu vi algumas prisões. Prisões. Aí eu perguntava, esses homens cometeram o que para ser presos? Aí o Senhor dizia, somente está do lado da verdade. Eles serão presos. Leia o livro de Mateus, bem-aventurado quando perseguires, injuriares, caluniares. E essas pessoas iriam aumentando o número de deputados e senadores. Eu vi uma perseguição cerrada. Eu via projeto de leis praticamente sendo aprovado e não valendo de nada. Deus, se o Congresso que tem poder de aprovar leis não vale de nada, porque uma força maior anulava e derrubava aqueles projetos de lei aprovados. Ah, gente, a parte que eu não disse, hein? A parte que eu não disse agora. A parte que eu não disse agora. Deixa eu dizer. Eu vi um conflito. Anterior, eu disse que via homens de farda. Eu não conseguia entender aqueles homens de farda. Não conseguia entender aqueles homens de farda de jeito nenhum. Não sabia quem era, quem são, de onde eras. De alta patente, Deus disse, eu enviarei um espírito de contenda no meio dos homens de farda. Vai haver uma contenda. E o Senhor disse, há uma parte boa e uma parte ruim. E vai haver uma contenda. Eu, o Senhor, colocarei uma contenda no meio deles. E o Senhor dizia, filho, a contenda já está havendo. E eu continuei sonhando. E essa parte me intrigou bastante. Mas não quero parar nela. O Senhor me levava aos estados, e essa parte eu não disse. Eu via como se fosse a polícia de choque de alguns estados. E essas polícias de choque, nesse sonho, foi real, era surreal. Elas iam à luta, elas se mexiam. E eu vi um alvoroço no meio de alguns estados da Federação Brasileira. E no meio deles existia um anjo. Um anjo, não era um espírito maligno, era um anjo. Era um anjo que movimentava aquilo tudo no meio desses estados. E o anjo dava uma determinação ali, eu vi aquele negócio, não consegui entender. Mas eu consegui detectar no sonho que era a polícia de muitos estados nesse sonho. Era a polícia de muitos estados nesse sonho. Eu consegui detectar. E o Senhor disse, continua vendo. Eu continuei vendo. Eu vi o senador da República, muitos senadores da República, e eu passei a orar por eles. Eu passei a orar por eles porque ele me disse, ora por esses homens. Eu nunca pedi oração por eles, mas em segredo. Eu comecei a orar por eles. Comecei sempre a orar pelo Brasil, para que Deus faça a vontade dele no Brasil, para que Deus faça a vontade dele no território nacional brasileiro. E eu comecei a ver alguns senadores. O Senhor me mostrou o senador Magno Malta, o senador aqui do meu estado, Ceará, senador Girão. E Deus diz, ora por esses homens, pois eles também serão perseguidos. E a perseguição também será forte sobre eles. A perseguição sobre o senador Girão, do seu estado, da qual eu não conheço, mas sei que ele é do meu estado. Senador Magno Malta, conheço porque é evangélico. E o Senhor diz, ora por esses dois homens, porque a força das trevas vai vir com tudo sobre tanto Magno Malta como o senador Girão. Ora por eles. E eu vi um anjo acampando ao redor deles, mas também vi uma força muito forte, muito grande, uma força poderosa vindo para cima deles. E se esse anjo não o protege, seria grande. Seria grande. Eu vi, Deus disse, olha, diga para o meu povo, diga para eles, se
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus caminhos, Deus manda eu continuar. Aí é forte o que eu vou dizer agora. Eu quero que vocês ouçam apenas o sonho. Apenas isso. E contemple os dias. Somente isso. Porque a oração continuará. Deus me mandou orar para esses 2 senadores. Eu nunca pedi oração a ninguém, mas eu orei. E subo os montes para orar, desde o dia que Deus me deu o primeiro sonho, já há mais de 2 meses. Já está quase 3 meses que você acompanha. Os detalhes do sonho, certo de hoje. Os detalhes do sonho, certo de hoje. Eu vi, o Senhor disse, vê o poder do inimigo sobre o território nacional brasileiro. A esplanada do ministério, que foram consagradas a espíritos, foram tudo consagradas, eu comecei a ver aquilo ali. O Congresso, o Senado, comecei a ver aquilo ali. E vi um espírito gigante. Aí ele disse, olha, o Brasil está sob ataque maciço dos poderes das trevas. Muito forte esse ataque maciço. E descia sobre o Brasil. Descia sobre o Congresso, sobre o Senado. Descia nos poderes da República. O que acontecia? O que acontecia? É difícil eu dizer isso, né? É difícil. Eu via como se tirasse todo o poder total e absoluto do Congresso e do Senado. Ficavam ali sem movimento depois que essas forças neutralizavam as forças que estavam lutando ali dentro. As forças que estavam lutando eram neutralizadas e esse grande espírito vinha e neutralizava junto com aqueles sanguessugas que estavam no Congresso e no Senado, que eram demônios. Ele vinha com tudo. Aí eu dizia, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Aí o Senhor dizia de Mateus, vós sois o sal da terra e luz do mundo, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens e ser lançado fora. E Deus dizia, a minha igreja, no Brasil não está salgando. E eu dizia, Deus, tu vai entregar o Brasil, tu vai entregar o Brasil, e o Senhor dizia assim, é muito mais sério do que qualquer um pensa. Muito mais sério. Muito mais sério do que qualquer um pensa. Gente, eu via como se fosse um exército entrando aqui. E esse exército entrava com tudo aqui. Mas esse exército não era brasileiro. E esse exército era o exército chinês. Existia um demônio que estava na China, e esse demônio se comunicava com o Brasil. Era um demônio da China e do Brasil. Era um negócio tão feio que eu digo assim, Senhor, que sonho é esse? E aí, de repentemente, eu vi como o poder das trevas crescendo sobre o Brasil. E Deus dizia, a minha igreja é o sal da terra e luz do mundo, só que não está salgando. Não está salgando. Eu quero pedir desculpa, mas eu só estou contando o sonho. Eu só estou contando o sonho, apenas o sonho. Eu não estou aqui para aumentar nem diminuir um pingo do sonho, apenas o sonho. Eu chorei muito no sonho, com o sofrimento de muita gente. E eu clamava pelo meu Brasil, clamava pelo meu Brasil. Chorava pelo meu Brasil. E o demônio dizia assim, o que eu vim fazer, eu vou fazer. Ele estava designado a fazer
aquilo que ele veio fazer. De repente eu vi uma multidão, e essa multidão era de vermelho. Não era mais aquela multidão de verde e amarelo, era vermelho. Era vermelho aquela multidão. Aí eu dizia assim, Senhor, e não via como fosse mais o Brasil, como fosse a China. E eu dizia, Senhor, a China é comunista, a China. O comunismo vai se instalar aqui no Brasil. E o Senhor dizia, até o final de julho de 2023, a nação brasileira vai ter um direcionamento do que esse espírito tenta fazer sobre o território nacional brasileiro. Mas a glória não será do homem, de homem nenhum, mas eu, Senhor. Eu, somente eu, ainda com fator surpresa, irei intervir na nação brasileira. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Isso eu quero dizer olhando para dentro dos olhos de vocês. Eu vi o Congresso e o Senado sem força, sem moral de nada. Era muito blá blá blá, era muito falatório, só que eles só tinham mandato, mas não tinha mais moral e não tinha mais poder. Então, se tinha um mandato e não tinha mais moral e poder, no meu sonho, eu dizia, pronto, nós estamos vivendo o comunismo aqui no Brasil. Já que os deputados, eu no sonho, né, dialogando com Deus, já que deputados e senadores estão indo embora do Brasil e estão pedindo asilo político em outros países, é porque nós estamos vivendo isso. Aí, quando eu vi o demônio, era um espírito maligno muito forte, gente. É forte. Deixa eu dizer uma coisa. Ele neutralizava o Congresso, ele neutralizava o Senado. E existe outra que ele veio neutralizar. E o Senhor dizer, esse poder das trevas que está neutralizando o Congresso, esse poder das trevas que está neutralizando o Senado, esse poder das trevas, por último, vai querer neutralizar a minha igreja. Eles sabem, esse poder das trevas, o que fazem com o Congresso, eles sabem o que fazer com o Senado, esses demônios, mas eles estão estudando o que fazer com a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eles estão procurando esse poder das trevas, esse demônio que eu vi no sonho. Eles estavam procurando ali naquela guerra o que fazer para destruir a igreja que impossibilitaria o demônio chefe instalar o trono dele no Brasil e se assentar no trono. E se assentar no trono dele. E o Senhor disse assim, eu, Senhor, na hora desta batalha, na hora desta guerra, eu irei me levantar. Eu, não homem nenhum, porque o Brasil vai ver que os homens, tanto deputados como senadores, não têm mais força de nada. De nada. E eu me levantarei. Eu me levantarei. Eu, Senhor, Jesus de Nazaré, me levantarei para destruir o trono que o inimigo queria instalar, esses demônios. Né? Era um principado de espírito maligno, né? Assim chamado. Um principado de espírito maligno nesse sonho vi instalar no Brasil. Então, eu via Senado, eu via Congresso, eu vi a Câmara de Deputados e o Senado. E esses espíritos malignos, gente, trabalhando com esses homens, que todos eles têm que ter oração, tanto os deputados como os senadores, todos, né? Porque eles que fazem lei, eles que criam lei, nós temos que orar por eles. Por todos, nós estamos aqui para isso, para orar. Eu estou aqui contando um sonho, certo? E vinha eles. Aí eu dizia, Senhor, eu não vou dizer isso. Senhor, porque tu me escolheu para dizer isso, Senhor? Olha, porque muita gente não tem a visão que eu te dou, nem o espírito de ousadia para falar, mas eu te escolhi para que você fale sobre isso. Porque eles irão ver o Congresso neutralizado, o Senado neutralizado, e por último, eles iriam tentar esse poder de espírito, né, maligno, neutralizar a igreja sobre o Brasil, que era justamente
ou acabar com a igreja, ou calar a igreja. Aí Deus, olha, deixa eu dizer uma coisa para ti, Reginaldo. Se a minha igreja se calar, as pedras irão clamar. Porque a Bíblia diz que nós, se nos calarmos, as pedras iriam clamar. Até as pedras iriam clamar. Então, contra a minha igreja, sou eu. Agora que é a igreja, quero deixar bem claro, é o sal da terra e do mundo. E não está salgando o Brasil. É muitas coisas ruins acontecendo no meio dela. E Deus está triste com isso. Deus está muito triste com o que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. Muito triste. E por isso, muitas coisas desagradáveis. Eu não vou aqui dizer aqui para vocês um sonho que eu não tive. Ah, Deus, ele não vai deixar que isso aconteça. Não, já está acontecendo. Deus disse, diga para eles que não vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E cada semana, esses espíritos malignos irão partir com mais força para que possa acontecer ainda muito mais. Então já está acontecendo. Não vai acontecer. E aí nós vamos orar como igreja. Vamos orar como igreja. Quero lembrar que eu vi um anjo de Deus. Aí é um anjo. Em vários estados da Federação Brasileira. E vi um alvoroço. Não sabia o que significava aquilo. Vi um alvoroço de polícias em vários estados. Né? Vi deputados e senadores tentando fugir do Brasil. Se vão fugir do Brasil, o negócio é grave. E tentando pedir asilo político ao país. Nesse sonho, tudo isso eu vi. E como todas as vezes que eu tenho um sonho, mas esse sonho foi igual ao primeiro. Vi essas bandeiras, né? E era bandeira mesmo como fosse da China, dentro do território brasileiro. Sabe? Era uma casta de espírito maligno tão forte. Tão forte. E Deus dizia assim, não vai acontecer não, já está acontecendo. Já está acontecendo. E eu vim aqui para trazer isso. Por quê? Porque a partir dessa semana, até o final de julho de 2023, vocês irão ver coisas, né? Coisas grandiosas, muito fortes sobre a face da terra. 2 caixões em Brasília poderão descer de 2 autoridades, poderão descer essa sepultura. De 2 autoridades, porque a briga espiritual está muito grande sobre a face da terra por no Brasil. Irão se internar. E nesse internamento não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Porque a briga não é contra a carne nem contra o sangue. E sim contra todos os espíritos e potestades que param no reino celeste. Aí eu estou falando de Bíblia. Né? Falando do sonho, contando o sonho. Né? E contando agora o que diz a Bíblia. Nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue, nem sim contra todos os espíritos e potestades que param na região celeste. Por causa desta briga que o Senhor vai travar, eu vou repetir, a glória não é dom. Não espere nada de senador, nada de deputado, porque eles estavam totalmente sem força. Não espere nada disso. Espere de Deus. A honra é de Deus, a glória é de Deus. Somente Ele. E por causa dessa briga, né, 2 pessoas poderão se hospitalizar. E dessa, nem que seja para besteira, desse não volta. Vai descer essa sepultura. Porque brigou com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Entendeu? Os espíritos malignos brigaram com os anjos do céu. E aí a pia comia. E descia a gente à sepultura. Descia a gente à sepultura. E nós, brasileiros, evangélicos, católicos, espíritas, iremos orar. Iremos orar como nunca oramos antes sobre o território nacional brasileiro. E vamos dobrar a oração por esses 2 senadores que Deus mostrou um sonho. Magno Malta e senador Girão. Eles vão ser atacados pelo poder das trevas de uma maneira que vocês não têm noção. Então, ele precisa de oração. Isso foi o sonho. Mas eu vi muitos deputados, muitos senadores, né, indo e pedindo asilo político. Eu disse, meu Deus, eu vi um alvoroço no território nacional brasileiro tão forte, tão grande. Eu disse, meu Deus, que é isso aqui? Uma guerra?
Entendeu? E eu fiquei e não acordei, não. Esse sonho se repetiu por algumas vezes, né? E eu passei nesses 3 meses, eu comecei a dizer para vocês, mas comecei a dizer devagarzinho. São 42 minutos, eu vou encerrar. Tá? Eu vou encerrar já essa live. E só que toda semana o negócio vai pegar muito mais fogo. Toda semana, até o final de julho de 2023. Vamos orar pelo Brasil, né? Porque o Senhor diz, se o meu povo, segundo o livro de Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Então vamos orar. Vamos orar. Não haverá mais coisa escondida. O Senhor disse, olha, não vai ter mais nada escondido. Não vai ter mais nada escondido, porque eu vou fazer tudo que está escondido vir à luz. O que for do mal vai atacar como mal, e o que for do bem vai atacar como bem. Ou seja, esta luta, essa batalha, nesse sonho que eu vi, começava. E aí a igreja vai orar, nós vamos orar muito. E Deus, Ele vai vencer. Eu profetizo o Brasil é de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus vai vencer. Mas quem vai vencer tudo isso é Deus, nada mais do que Deus. Tá? Ele levanta quem Ele quer. Ele levanta a peleja quem Ele quer. O que Deus gostaria mesmo é que todas as igrejas estivessem orando. Orando. Todo mundo junto, não é só concordância. E eu clamava e disse, meu Deus, o que é isso? O comunismo? Eu dizia, o comunismo está se instalando no Brasil. O que é isso? Eu dizia isso. Né? Foi um sonho, mas eu fiquei atormentado nesse sonho. Eu creio que o Senhor vai pelejar com grande força, com grande poder, com grande glória. Que Deus ilumine as autoridades, porque nós estamos aqui não para, mas sim para orar por todas as autoridades constituídas que a Bíblia diz. Devemos orar pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, por todas as autoridades constituídas. É isso que a Bíblia diz, é isso que nós vamos fazer. E a oração para que o poder das trevas seja derrotado. Ele vai ser derrotado. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 2 meses, 3 meses vai ser derrotado. Mas que ele seja derrotado o mais rápido possível. Para que a nossa nação não adentre neste sonho. Ter mais unidade juntamente às igrejas. Mais oração. Um pouco alarido e mais oração. Pouco festa, pouco glamour dentro das igrejas. Muito glamour. Muito glamour. A igreja hoje virou moda ser crente. Muito glamour, muita gente glamour, muita coisa, muita rede social, muito glamour nisso, glamour naquilo outro, e pouco jejum e pano de saco. É isso que Deus manda dizer. E que Deus proteja o Brasil. Que Deus proteja o Brasil, o Espírito Santo de Deus. Prepare, porque tudo que você ouviu aqui, em 2 meses, a partir de hoje, você pode ver o acontecimento. Prepare-se, porque tudo que você ouviu aqui nesse sonho, em 2 meses, a partir de hoje, vocês podem ver o acontecimento. Por mais que eles estejam tentando transparecer que não importa, que isso não foi nada, que eles conseguem cuidar dessa situação com tranquilidade, a verdade é que essa ditadura, essa cúpula dos ditadores que sequestraram o nosso país, sentiram muito. A semana passada, quando nós passamos na CCJ, projetos de lei que resgatam um pouco a democracia, enfraquece essa ditadura do judiciário, como a PEC 8, a PEC 28, PEC que pode sustar decisões do STF através de votação no Congresso, uma PEC que retira decisões monocráticas. Eles sentiram de verdade. Chegaram ao ponto de escancaradamente falar de forma pública que o Congresso pode votar o que eles quiserem, que quando chegar no STF eles vão declarar inconstitucional. Mesmo que eles optem por fazer isso, o impeachment eles não podem declarar inconstitucional. O impeachment do ministro do STF não pode ser declarado inconstitucional. E nós vamos fazer mais senadores. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a escandalosa fala do Flávio Dino, o comunista amigo do Lula,
amigo íntimo do Lula que o Lula colocou no STF. Nós temos que sempre lembrar que a Constituição, no artigo 2º, exige independência dos poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retalho. Só um detalhe, essa frase, independência e harmonia, é justamente isso que nós queremos. Independência e harmonia. O que acontece hoje é que o Congresso não é mais independente, o Congresso está submisso ao STF. A ação de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Não, as decisões do STF não são compatíveis com o interesse O do presidente Brasil. Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Aqui ele fala diretamente o seguinte: eles podem aprovar os projetos que eles quiserem, mas quem vai dar a última palavra somos nós. E ainda fala que existe independência e harmonia entre os poderes. Não, o Congresso dá a última palavra. O STF simplesmente tem que aplicar e resguardar aquilo que o Congresso decide, é sancionado pelo presidente. E se o presidente veta, o Congresso ainda tem a chance de derrubar o veto do presidente. Eles destruíram o Congresso por completo, e aí quando o Congresso esboça uma reação para resgatar a democracia, o que o Flávio Dino faz? Ele vai lá e suspende todas as emendas, porque ele sabe que 80% dos deputados vivem de emendas. É por isso que eu faço questão de não estar nem aí para esse negócio de emenda. Eu nem divulgo para onde eu mando minhas emendas, porque eu não quero levar mérito por distribuir um dinheiro que não é meu. Né? E os deputados vivem disso, a maioria dos deputados vivem disso. Mas aí vem o Pacheco, como vocês sabem, o Pacheco está lá em Roma agora, no evento financiado pelo JBS, pelos irmãos Batista, gracinha, né? Foi lá com a Toffoli, com quem que foi? Foi com Toffoli e Barroso. Ô, maravilha! Foram fazer a sua reunião. Pacheco, Toffoli, Barroso, Alcolumbre, que muito provavelmente vai ser o próximo presidente do Senado. E aí o Pacheco, na sua mais alta covardia, veio com isso aqui, ó. Na qualidade de presidente do Senado, nesses 4 anos, com 2 presidentes da República, com 3 presidentes do Supremo Tribunal Federal, sempre pautei a minha conduta dentro desse espírito de separação dos poderes, de independência. Não, você sempre pautou pela covardia. Os poderes já não tem mais separação, o Congresso é completamente atropelado pelo STF e você passa pano para tudo isso. Busca de harmonia, busca de consenso, que é aberta das decisões monocráticas. Em relação a essa ideia, que eu quero invocar aqui a compreensão de todos, inclusive da imprensa, ela está longe de ser qualquer tipo de revanchismo, de retaliação, de afronta ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário. Eu não me permitiria isso. Tenho plena noção da importância do Poder Judiciário, da importância do Supremo Tribunal Federal, inclusive na consolidação da nossa democracia. É uma lei que é votada nas 2 casas do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República. A sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade só pode ser declarada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal e não por um único ministro numa decisão monocrática. As outras medidas, inclusive uma que prevê a possibilidade de revisão de decisões do Supremo Tribunal Federal pelo Congresso, essa me parece ser mesmo inconstitucional. Mas aí, cara, PEC, projeto de emenda constitucional. Uma PEC, ela acrescenta um dispositivo na Constituição e aí sim passa a ser constitucional porque foi inserida pelo Congresso. Como é que de cara esse cara fala que a suspensão de decisões do STF pelo Congresso, por votação através dos representantes eleitos, possa ser inconstitucional? Eu não consigo entender essa lógica. A palavra final sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei num país democrático de Estado de Direito é do Supremo Tribunal Federal. Amigo, peraí. Então joga fora, faz o seguinte, então sai da sua cadeira de presidente do Congresso, fecha a porta, taca fogo, esquece o Congresso, porque se o Congresso é quem acrescenta e muda a Constituição, como é que a gente precisa, como é que se determina se a gente pode ou não acrescentar tais coisas? Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. É de uma covardia. A única coisa que me alegra é que esse cidadão aqui está prestes a sair da presidência do Senado ao final desse ano. Agora, vem um detalhe importante, tá? Por mais que eles possam barrar todo e qualquer projeto que a gente aprove, esse é o placar agora do impeachment do Alexandre de Moraes. Até esse momento, 36 pessoas já assinaram, 36 senadores já assinaram requerimentos de leitura do impeachment. Os indecisos são esses aqui, então você pode fazer o seu print se você quiser. Né? Procura pelos seus estados, fale com seus senadores, com cada um desses senadores. Tem uns aqui que nem adianta falar. Né? Pacheco, por exemplo, esquece. Fale com esses senadores aqui, educadamente, gentilmente, e peça para que eles assinem o requerimento de leitura de impeachment, porque o próximo presidente do Senado tem que chegar com a batata assando e esse sendo a única pauta de relevância a ser tratada lá. E até que esses senadores travem tudo, até que a leitura do impeachment seja lida, seja feita, executada. É muito simples. Ou a gente continua com o Moraes assinando, ou a gente tem democracia, ou a gente continua com o Alexandre de Moraes no STF. Os dois não dá. Um abraço. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela
a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.